Vamos que vamos, porque justamente a Adriana está aqui logo para o Abre, porque hoje uma entrevista exclusiva que ela fez com o ministro Silvio Almeida. A primeira entrevista que ele concede após ser acusado, né, por Aniele Franco, pela ministra, de importunação sexual. Ele que está respondendo também a isso à Polícia Federal, ele tem um depoimento marcado para amanhã. E o Silvio Almeida falou com exclusividade para Adriana. Foram 5 meses depois de ele ser acusado pela ministra de importunação sexual e também pela ONG Me Too Brasil de assédio sexual contra outras mulheres, né? Bom, nessa entrevista, Silvio Almeida negou todas as acusações. Ele disse que ele e a ministra caíram numa armadilha por não compreenderem como funciona a política. Vamos, inclusive, assistir esse trecho. Aniele Franco, ela caiu numa armadilha que é da falta de compreensão de como funciona a política, a mesma armadilha que eu caí também. Eu não tenho problema nenhum em considerar que eu não prestei atenção em coisas que eu deveria ter prestado mais atenção. Eu acho que a ministra Aniele da mesma forma. Eu acho que ela se perdeu num personagem. Veja só, como eu já disse, quando se tem um cargo de ministro de Estado, a intriga ela se torna uma arma política. Eu tinha uma arma apontada para mim. O que eu acho que aconteceu, a minha hipótese, eu acho que para tentar me desgastar, para tentar lidar com as divergências que ela eventualmente tinha comigo, ela participou desse espalhamento de fofocas, de intrigas sobre o meu comportamento, mas o objetivo talvez fosse minar minha credibilidade, tirar meu espaço em certos círculos, enfim, da elite carioca, da academia, pessoas ligadas ao sistema de justiça, ou seja, me queimar, né, como a gente costuma dizer, em certos meios. Pois bem, só que, como eu disse, esse tipo de intriga vira uma arma, principalmente quando você é ministro de Estado. E não se pode fazer esse tipo de coisa sem que isso ganhe uma consequência. E, obviamente, que isso foi capturado. Dessa intriga, dessa fofoca, isso se tornou objeto de interesse do jornalismo. E disso se tornou um caso de interesse das autoridades policiais. E foi hipotecada uma crise enorme para o governo por conta disso. Eu acho que ela perdeu o controle da narrativa. E aí sobrou a ela duas opções diante do tamanho da crise, né? Ou ela se retratava, dizia o seguinte: olha, isso não aconteceu de fato, o que eu estava fazendo simplesmente era aquele jogo de intriga para, de alguma maneira, tirar a credibilidade do Silvio. O outro caminho que ela podia ter tomado era o caminho de dobrar a aposta na história inverídica, criar uma crise enorme para o governo, colocar em xeque políticas importantes, tanto do Ministério da Igualdade Racial como dos Direitos Humanos, que ia ter descontinuidade, certamente, e destruir a minha vida pessoal, destruir a vida da minha família. É muito forte, né, essa declaração dele, Adriana. Vamos lá, vamos ao longo dessa nossa conversa tentar destrinchar esses trechos aí dessa entrevista. A reportagem completa está na nossa página. Ele não só nega tudo isso, como ele traz essa versão para você de uma grande armadilha que ela caiu, ele caiu, e faz acusações a ela, né? Como é que você analisa tudo isso também, ouvindo isso dele, Adriana? Então, Fabiola, de fato, a principal justificativa, teoria do Silvio para toda essa história é essa que foi apresentada, né, agora nesse trecho da fala dele. O que o Silvio conta? Né? O que ele contou em um trecho que não está aí nesse recorte? O Silvio Almeida, quando foi convidado para o Ministério dos Direitos Humanos, ele era considerado, à época, né, enfim, né, houve uma série de questões após isso, após o cancelamento e tal, mas ele era conhecido como uma grande referência nacional em relação ao tema da igualdade racial. Né? É um autor de livro sobre o assunto, alguém lido na academia, né, alguém com respeito internacional em relação a essa temática.
ou seja, ele até em determinado momento fala, eu era a grande referência no ministério ocupado pela Aniele Franco, né? As causas do ministério dela eram as causas nas quais ele se destacava. E aí ele explica que nas agendas do governo, ele era frequentemente chamado para participar da formulação de políticas públicas nessa área, e que isso causou um certo constrangimento ali, né? Uma vez que o ministério era da Aniele, e ele, como se de certa forma se metesse nas questões que eram relativas ao ministério dela, isso provocou uma ciumeira que acabou gerando essa situação de se espalhar fofocas e se fortalecer boatos que, né, segundo ele conta, eram espalhados em relação a ele. Então, a origem dessa história toda, na avaliação do Silvio, está aí numa disputa por uma agenda política dentro do governo, uma disputa entre ele e a ministra Aniele Franco. O Ministério do Silvio Almeida era o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mas ele frequentemente era convidado, né, segundo ele conta, a opinar e a participar de políticas públicas do Ministério da Aniele, e que isso gerava um desconforto. Né? Ele diz que essa era uma ciumeira de conhecimento geral, né, que havia ali essa disputa por agenda, e ele atribui, então, essa questão toda, né, a origem estaria aí nisso. E esse boato, quando espalhado, né, ele já tinha ouvido falar sobre isso, né, que já tinham chegado aos ouvidos dele, que se falava sobre uma suposta importunação sexual dele em relação à ministra Aniele Franco, mas ele disse que não, deu bola, né? Ele até comenta, eu não ia chegar para o presidente da República com uma série de problemas importantes, né, para resolver, com gente tentando dar golpe de Estado, com problemas relacionados à saúde e à educação, e ia dizer, presidente, tem uma fofoca aqui de que eu estou importunando sexualmente a Aniele Franco, isso não é verdade. Ele disse que na época não deu importância para né, para isso que ele chamou de fofoca, mas que, né, ele considera que errou, né, porque na política, o boato, né, boatos dessa natureza, de fato, pode se transformar numa grande crise, né, e aí ele fala que isso se transformou numa arma política e que ele passou a ter uma arma apontada para a cabeça dele, né. Então, esse seria, digamos assim, o ponto de partida de toda essa situação que se criou. Então, e esse é um ponto muito delicado, né, Adriana, porque a Adriana, né, também, ela tem um livro muito forte falando sobre violência sexual, né, porque assim, quando a gente ouve aí a versão dele, que é o que ele deve falar na polícia, né, a gente até aqui ao longo do nosso All News, a gente vai até ouvir, estamos buscando aqui alguma advogada ou advogado que possa nos ajudar a entender isso, né, essa versão que ele fala, essa história que ele conta, livra ele, né, quer dizer, e isso, como é que isso será tratado juridicamente quando a gente fala sobre uma violência contra uma mulher, no qual ela tem o relato dela valendo de uma maneira intensa, né, Adriana? Como é que funciona isso, né? Então, Fabiola, tem uma questão que é a seguinte, como é que era no passado, quando uma mulher passava por uma violência sexual? Era muito comum que essa mulher chegasse, por exemplo, na delegacia e contasse, eu passei por uma violência sexual, e ela fosse completamente desacreditada em relação a isso. Ah, mas o que você fez? Que roupa você estava usando? Que provas você tem para tratar disso? Enfim, né? E a gente sabe que o crime sexual é um crime que acontece na intimidade, né? Porém, então, o que se estabeleceu a partir disso? Que a palavra da mulher no crime sexual ela tem especial relevância quando se investiga um crime sexual. Né? Ou seja, se você conta numa delegacia que você foi estuprada num ambiente privado, você não precisa ter uma testemunha de um crime sexual, porque seria óbvio. Portanto, a sua palavra ela tem uma especial relevância dentro de um contexto de investigações. O que se confunde muito, Fabiola, é o seguinte: muito se pensa que a palavra da mulher é suficiente, basta para que se condene uma pessoa. Não é isso, não se trata disso. Né? Eu acho que há uma confusão muito forte quando se fala é preciso acreditar na palavra de uma mulher que fala que passou por violência sexual. De fato, é preciso dar especial relevância, mas isso não quer dizer que se precise abrir mão, se precise esquecer de todo o procedimento de investigação, né? Porque senão a gente abriria espaço para algo muito grave, né? Se você abre mão de todo o procedimento investigativo apenas com a palavra de uma pessoa, né? Claro que ela tem especial relevância, claro que é preciso acolher, mas é preciso também
que todo o processo investigativo se dê da forma adequada, né, como preza as instituições democráticas em relação a isso. Então, esse é um ponto, inclusive, que o ex-ministro Silvio Almeida desenvolve na entrevista, né? Ele trata disso, né? Porque, claro, a gente está falando aqui das motivações que ele aponta, mas ele nega, veementemente, que tenha feito aquilo que ele é acusado de fazer. Então, por exemplo, em relação a uma história que veio a público de o ex-ministro Silvio Almeida passar a mão nas pernas da Aniele por baixo da mesa. Vamos Isso, ouvir quiser, juntas esse trecho. Ah. Vamos colocar esse trecho, estava preparada aqui para colocar esse trecho, inclusive, falando exatamente disso, porque a Adriana questionou o ministro Silvio Almeida de ponto a ponto do que ele está sendo acusado, né? E ela perguntou exatamente sobre essa cena que foi descrita pela Aniele. Ela falou disso, inclusive, numa entrevista, né, ao Fantástico e também em algumas outras declarações. E a Adriana perguntou isso ao ministro. Vamos ouvir esse trecho, se ele realmente passou a mão nela debaixo da mesa numa reunião. O senhor alguma vez disse algo erótico nos ouvidos da ministra Aniele e o senhor passou a mão nas pernas dela por baixo da mesa nessa reunião em Brasília? Olha, é óbvio que não. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Isso nunca aconteceu. Isso é um absurdo. E veja só a situação. Eu quero falar dessa reunião. Mas antes de falar da reunião, eu quero que as pessoas que estão nos vendo, que estão acompanhando essa entrevista, que elas pensem na seguinte cena. Imagine uma reunião ministerial entre ministros de Estado, em que estão presentes 2 ministros de Estado, eu sentado na lateral da mesa, a ministra sentada na ponta da mesa, várias outras pessoas sentadas, presidente da ANAC, nossos assessores, minha secretária executiva, secretárias do Ministério da Igualdade Racial e logo na minha frente o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, eu passaria a mão nas pernas de uma ministra de Estado numa reunião na frente do diretor-geral da Polícia Federal? O diretor da Polícia Federal estava na reunião, então ele conta isso? O que ele está dizendo, né? Oi? Isso, tem a foto dessa reunião, né? E a posição é exatamente essa. Temos a Aniele na ponta, a ministra Aniele na ponta, o ex-ministro Silvio Almeida numa outra ponta, na lateral do lado dela, e à frente do Silvio Almeida, o diretor-geral da Polícia Federal, né? E outras pessoas, secretários executivos, assessores, né? O presidente da ANAC. Era uma reunião com todas essas pessoas, e aí ele diz isso, né? Que seria muito ousado, né? Ousado é que sou eu que estou dizendo, não é o termo que ele usa, mas seria muito ousado da parte dele passar a mão na perna da ministra diante do diretor-geral da Polícia Federal. Josias, vamos lá. Eu sei que é muito delicado a gente falar sobre isso e para a Adriana, inclusive, fazer essa entrevista é muito delicada. É muito importante a gente deixar isso muito claro aqui, né? É a versão dele que está sendo ouvida pela primeira vez, ele está prestando depoimento sobre isso e ele está trazendo aqui a versão dele e fazendo até uma acusação à ministra Aniele aí, falando que ela, de certa maneira, é vítima, mas também algo que foi planejado. Como tratar esse assunto, Josias? Fabíola, o direito de defesa que é assegurado aos investigados não inclui o direito de ser levado automaticamente a sério. Então, a garantia do devido processo legal não exime o suspeito de fazer nexo. O Silvio Almeida é acusado de assediar sexualmente diversas mulheres. Aí ele quebra o silêncio, 5 meses depois de ser demitido pelo Lula, mas essa sua autodefesa, ela não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ex-ministro dos Direitos Humanos, ele se considera vítima de um complô movido por pessoas que queriam ocupar a sua posição. Paradoxalmente, ele alega, ao longo da entrevista, que o conflito aumentou quando o seu nome apareceu, começou a ser cogitado para o cargo no judiciário. Nessa hipótese, não faria nexo que aumentasse a pressão, porque a poltrona dele na esplanada ficaria vaga. Então, se havia o interesse em ocupar o cargo dele, devia ter uma torcida, soltar fogos no momento em que ele foi cogitado para o judiciário, né? E ele inclui no rol dos conspiradores até grupos do movimento negro. Entre as mulheres que acusam
o ex-ministro de assédio, importunação sexual. 3 foram expostas na vitrine. A ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, a uma professora, uma ex-aluna. O Silvio Almeida chama todas elas de mentirosas. Mas ele não consegue responder uma pergunta singela. Por que essas mulheres mentiriam? Ela diz, não sei, eu não consigo entrar na cabeça delas. Porque essas mulheres, elas foram expostas também a situações constrangedoras. Não é simples para uma mulher fazer esse tipo de acusação. O Silvio Almeida, que era símbolo da luta antirracista, ele foi o único a grudar, neste caso, que engolfou a reputação dele, o selo de guerra identitária. Ninguém associou essa acusação de assédio ao fato de o ex-ministro ser negro, até porque a Aniele Franco também é negra. Então, a tese de que a ministra espalhou fofocas para queimar um colega desafia até a inteligência alheia. Supõe que a Aniele Franco, a pretexto de tisnar a imagem do colega de ministério, atearia fogo às próprias vestes. Qual é o sentido da ministra fazer um movimento como esse? Ao contrário, ela até retardou. A denúncia demorou a vir à tona, né? E veio à tona quando o movimento Me Too trouxe outros casos, outras pessoas se queixaram, denunciaram. Então, alguém que tenha apreço à causa da igualdade racial não deveria utilizá-la assim como álibi. Do mesmo modo, a causa da equidade de gênero não pode ser subordinada a qualquer outra, né? Então, com esses argumentos, o Silvio Almeida ele se revela um personagem desprovido de defesa. Então, ele utiliza escudos retóricos que são usualmente usados em casos de abuso cometido contra mulheres. Uma retórica desqualifica as acusadoras, chama de mentirosas e cria subterfúgios para tentar atenuar a sua situação. Agora, cabe, Fabiola, à Polícia Federal expor o que descobriu, porque o depoimento do Silvio Almeida, que ocorrerá nessa terça-feira, é um dos últimos procedimentos aí desse inquérito. O inquérito já está correndo aí há 5 meses, né? Então, agora a Polícia Federal tem que acomodar essas questões todas em pratos bastante asseados, né? Esse caso precisa de um desfecho, né? E eu não enxerguei nexo nas alegações do ex-ministro. Sinceramente, não enxerguei. Fiz um esforço. Ouvi a entrevista inteira, procurando algo que pudesse parecer minimamente sensato, que pudesse atenuar as acusações que são feitas contra o ex-ministro, mas não encontrei. Então, agora a Polícia Federal precisa dar o veredito, Fabio, porque não há dúvida de que tem mentiroso nessa história, né? Agora, o ministro, como disse, não conseguiu responder a mais singela das perguntas. Por que essas mulheres mentiriam, como ele alega? Não sei, eu não consigo entrar na cabeça delas. Então, não pareceu fazer nexo à defesa do ex-ministro, Fabiola. Aqui no nosso chat, todo mundo também trazendo a sua opinião, né, em relação a essa entrevista, ao ouvir as declarações de Silvio Almeida. Tem aqui a Rosane, ela fala que os assediadores geralmente se aproveitam de lugares onde constrangem as mulheres de se defenderem, de se expor. E você, Thales, como é que você recebeu aí essas declarações de Silvio Almeida? Como é que você interpreta o que ele disse? No que essa história deve dar? Olha, é uma história muito complicada. Todas essas acusações a gente tem que tratar com cuidado. Ele diz que a Aniele se perdeu num personagem. Não há nada indicando que, de fato, ela se perdeu num personagem. Não houve nenhum outro fato indicando que a Aniele esteja aí, perdida num personagem. Já ele, há indicativos de que possa ter se perdido no personagem, mas são apenas indicativos. Ele tem a presunção de inocência a seu favor, e a gente não pode abandonar essa visão. Então, por um lado, você não pode assumir a culpa dele de imediato. Desde a escola base, eu fiquei muito abalado com essa possibilidade de você criar culpados
na mídia e as pessoas todas, de repente apareceram várias testemunhas no caso da escola base também. Então, é muito complicado, é muito complicado. Eu não assumo de imediato a culpa do ministro, mas acho que, concordo com ele que havia um conflito de interesses e que isso é um terreno fértil para a intriga, mas também as explicações dele não satisfazem o fato de várias pessoas estarem falando que ele, de fato, era uma pessoa que assediava, tanto no curso, na escola, não é na faculdade, mas nas aulas que ele dava de pós-graduação, etc., na formação que ele dava para as pessoas. Isso tudo depõe contra ele. Então, mas eu te confesso, eu não consigo bater o martelo e dizer ele é culpado de antemão. Acho que a gente tem que esperar a apuração da Polícia Federal, avançar, tomar esse tipo de depoimento da mesma forma que a gente toma depoimentos de delação premiada. É um depoimento, é um passo importante, mas, como disse a Adriana, você tem que haver o caminho da prova também. Tem que haver a investigação e o caminho da prova. De fato, neste momento, o que há é que não há nada mostrando que a Aniele, de fato, se perdeu no personagem. Já ele, há indicativos que possa ter se perdido no personagem, esse personagem do homem puro, correto, de defesa, de intelectual em defesa da cidadania, da questão racial, tudo isso. Ele pode ter se perdido nesse personagem? Pode. Há indicativos disso. Ela não. Adriana. Eu acho que é importante a gente só se ater a algumas questões de precisão, né? Você sabe que nós, repórteres, temos que ser céticos por dever de ofício. Então, tem algumas questões que eu acho que precisam ser postas. Em primeiro lugar, em relação ao número de vítimas. Vocês devem se recordar que quando saiu a notícia no portal Metrópolis, se falava que 14 pessoas corroboraram a informação de que se sabia que havia ali um comentário sobre uma importunação sexual em relação à Aniele. Logo na sequência, foram publicadas matérias dizendo que havia 14 vítimas, ou seja, fez-se uma confusão entre as 14 pessoas que foram ouvidas e 14 pessoas que seriam as vítimas. E esse número se alastrou e muitas vezes ele é tido hoje como fato. E o fato é que nunca houve 14 vítimas. Eu digo isso em nome da precisão dos fatos, que é o nosso dever de ofício nos preocuparmos com isso. Portanto, o que é que nós temos até hoje, né, de vítimas que se apresentam como sendo vítimas do ex-ministro Silvio Almeida? Temos a Aniele Franco, né, que ainda não disse publicamente, ainda não contou a história da mesa, por exemplo, publicamente. A entrevista ao Fantástico, Fabiola, a repórter Sônia Brigio pergunta, mas ela não responde exatamente. Há uma expectativa de que ela tenha esclarecido isso no depoimento à Polícia Federal. Temos ainda a professora Isabel Rodrigues, essa sim deu depoimento, foi às redes sociais contar uma história, e quando a Isabel Rodrigues foi às redes sociais, ela se apresentou com uma 15ª vítima, ou seja, na esteira de um equívoco que foi alardeado em relação às 14 vítimas. O fato é que esse número de 14 não existe. E o que a gente tem? Né? Temos duas ex-alunas que falaram para o portal Metrópolis, que deram entrevista, uma delas entrevistou para o Fantástico, e temos ainda o Me Too, a organização Me Too, e eu queria falar sobre isso. A organização Me Too, alegando que precisa preservar as vítimas... Adriana, só para ficar claro, Oi. São quantas vítimas exatas, então? Não são 14? Nem não 15? se sabe, não são 14. Nós temos a Aniele Franco, que se apresenta como vítima, temos também a professora Isabel de Santo André, temos uma aluna que falou o Fantástico, e que é a mesma que falou o Portal Metrópolis, mais uma. Então, a gente chegou aí, 4, 5 pessoas que se apresentaram de fato como vítimas. E que fizeram a denúncia na Polícia Federal e que está no inquérito da polícia? Esse é o ponto, a gente não sabe quantas pessoas prestaram depoimento à Polícia Federal. Eu pedi à organização Me Too que me informasse quantas vítimas foram à Polícia Federal.
a organização Me Too se recusa a passar esses dados, alegando sigilo, preservar as mulheres, é natural, né? É preciso acolher as mulheres e não expô-las. Mas não se sabe quantas pessoas foram à Polícia Federal prestar depoimento. Portanto, esse número de 14 é um número que não existe. Isso é uma imprecisão, né? E repito que eu digo isso aqui em nome da precisão dos fatos. O que temos até agora é isso, né? O inquérito corre em segredo de justiça, portanto, não temos como ter acesso a ele para saber quantas pessoas foram depor, mas a ONG Me Too, até o momento, não apresentou o número de pessoas. E nem eu pedi também ao Me Too que me dissesse quando essas denúncias foram feitas. Por que eu tinha tanto interesse em saber dessa informação? Porque pouco antes do caso via público, havia uma negociação, uma tentativa de uma negociação entre a ONG Me Too e o Ministério dos Direitos Humanos, pouquíssimo tempo antes. O que eu queria saber era se, no momento que essa negociação, se tentou se estabelecer essa negociação, a ONG já sabia das denúncias contra o ministro Silvio Almeida. E se isso, de alguma maneira, poderia modificar a forma como a ONG iria se relacionar com o ministro, sabendo que ele era um homem acusado de importunação e assédio sexual. Então, essas informações também não são públicas, não foram passadas. E hoje cedo, né, a propósito dessa matéria, eu recebi telefonemas, né, de pessoas ligadas ao judiciário que comentaram o seguinte, né, que fazem, aí eu vou até ler o que me disseram, uma fonte me disse off, que tem questionamentos em relação ao procedimento do Me Too, porque acha que, em nome da clareza dos fatos, em nome de fato, saber o que aconteceu, ter precisão em relação, inclusive, ao número de vítimas, era importante que o Me Too viesse a público dar mais detalhes sobre isso, né? Então, assim, eu concordo com o Thales, essa é uma história muito complexa, para a qual eu acho que nós não temos como ter certezas, mas apenas uma série de dúvidas. Eu acho que a história já nos ensinou que a gente não pode ter certezas em relação a situações como essa, né? O Thales muito bem lembrou da escola base, acho que é importante olhar para isso sem paixões, né? E buscar, enfim, ali saber de fato, né, qual é a história que aconteceu ali, né? E eu faço aqui também, como você mencionou, Fabiola, a ressalva de que eu já passei por violência sexual, escrevi um livro sobre isso, e eu sei da delicadeza que é de se tratar desses assuntos publicamente. Não é fácil, é preciso muito tempo até que se crie coragem de fazer isso, e é muito duro quando as histórias que nós enfrentamos, elas são descredibilizadas e, portanto, não é o que eu estou fazendo aqui de forma alguma, mas apenas chamando a atenção para fatos que merecem ser melhor esclarecidos. Aliás, eu estava aqui justamente pensando nisso, e pela sua coragem de trazer essa história, de trazer essa entrevista, porque sei que é algo muito delicado. O livro da Adriana, inclusive, recomendo muito, né? A vida nunca mais será a mesma. A vida nunca mais será a mesma, justamente falando sobre violência sexual e no qual ela trata, inclusive, esse episódio da vida dela. E como você disse, você está aqui como a grande jornalista que você é, tentando buscar a notícia e a verdade aí nessa história, né? A gente teve aí essa versão agora de Silvio Almeida, que pela primeira vez fala, depois de 5 meses da denúncia, na véspera de prestar um depoimento à Polícia Federal, e que faz declarações fortes. E é muito importante dizer, né, Adriana, claro, você está apurando essa história já há bastante tempo. Essa versão do Silvio Almeida, você também não ouve só dele, não é? Eu acho que é importante também trazer um pouco aí desses bastidores que você tem ouvido também, né, Adriana? A gente já conversou sobre isso nos bastidores e assim, você já tinha ouvido outras versões a respeito dessa mesma história, né? O que se fala até mesmo nos bastidores de Brasília sobre esse episódio, né, Adriana? Sim, exatamente, Fabíola. Desde que o caso veio à tona, eu tenho acompanhado isso de perto, tenho ouvido fontes as mais diversas, gente com interesses os mais diversos, e eu diria para você que o que há é um estado de perplexidade e de muitas dúvidas, né? Eu acho que houve uma condenação pública do ministro Silvio Almeida, que é algo muito próprio dos nossos tempos de redes sociais, né? Há realmente uma pressão muito forte por uma condenação, né? Quando há uma situação dessas de denúncias de importunação sexual, há uma pressão muito forte para que esse homem seja sumariamente condenado, e é compreensível, mas é preciso considerar uma série de elementos
né, uma série de interesses, uma série de circunstâncias para avaliar exatamente o que aconteceu, né? Aí eu repito, sem paixões. Eu acho que o nosso dever como jornalista é olhar para as histórias e procurar entender o que de fato aconteceu, contemplar e cotejar as diferentes versões e tentar chegar a algo próximo da verdade, né? Porque a verdade a gente sabe que é um mito, mas sempre nessa busca por uma informação mais precisa. Eu acho que é isso que eu estou aqui empenhada em tentar entender melhor essa história e, repito, continuo com muitas dúvidas, cada dia que passa eu tenho mais dúvidas em relação a isso, e abandonei todas as minhas certezas, mas acho que é isso que tem que nos guiar, né? O repórter tem que se guiar pela dúvida. Vamos assistir mais um trecho aqui dessa entrevista que a Adriana Negreiro fez, que está disponível na nossa página do UOL, pelo UOL Prime, inclusive. A primeira entrevista de Silvio Almeida após a denúncia, entrevista na qual ele nega as acusações contra ele e mais, fala que justamente a Aniele Franco foi vítima ali também, inclusive, de uma questão política. Vamos assistir o trecho no qual a Adriana questiona ele sobre a troca de mensagens, que também foi falada pela Aniele, quando ele faz um elogio ao vestido dela. Vamos assistir esse trecho. A sua saída do Ministério também enviaram ao público trocas de mensagens de WhatsApp entre o senhor e a ministra Aniele, em que o senhor dizia, por exemplo, que ela é uma mulher extraordinária e fazia elogios ao vestido dela. O senhor considera que essas mensagens eram apropriadas? Bom, eu não sei o que as pessoas consideram inapropriado, mas vamos lá. Eu acho que talvez elas tenham considerado inapropriado porque elas não viram o contexto da mensagem, porque como as pessoas tiveram acesso apenas ao texto, elas não viram, acho que a mensagem que vinha imediatamente antes, em que a ministra Aniele me mandava uma foto em que nós dois estávamos juntos, abraçados. Ela me mandava essa foto justamente com o intuito de que nós postássemos essa foto juntos. Então, nós tínhamos uma foto, ela mandou essa foto, né? Foi logo depois da viagem a Angola, se não me engano. E aí, ao postar essa foto, eu achei muito gentil e educado dizer o seguinte: nossa, que foto bonita, o seu vestido está deslumbrante. Eu falo, o seu vestido está deslumbrante. E aí, ela, nessa conversa, aliás, salvo engano, a única pessoa nas conversas que fala palavrão é ela. E ela usa um palavrão para dizer que o vestido está muito... a foto está muito boa, o vestido está muito... Né? Ela usa um palavrão para se referir a isso. Esse episódio, né, a Adriana quer falar um pouco mais sobre isso, contando essa história, porque ela fala sobre a roupa, né, e aí ele conta a versão dele agora em relação a isso, do vestido. Sim, inclusive, Fabiola, na entrevista ele assume que foi ele quem, na época, divulgou os prints de conversas de WhatsApp entre ele e a ministra, né? E eu perguntei, mas, né, eu perguntei se ele tinha feito isso, ele assumiu que fez porque disse que queria dar o contexto e ele tinha a intenção também de mostrar que essa troca de mensagens é de setembro de 2023 e a reunião da ANAC, né, em que ele teria passado as mãos nas pernas dela, é de maio de 2023. Então ele quis estabelecer aí uma linha do tempo para dar a versão dele do que, né, de que eles tinham uma relação amistosa e de que mesmo após essa reunião, essa relação amistosa prosseguiu, né, inclusive a ponto de ela mandar uma foto abraçada com ele e fazer esse tipo de comentário. Aí eu perguntei se ele considerava que era um comentário adequado, né, elogiar o vestido da ministra, e aí ele dá essa resposta, né, que vocês ouviram. Lembrou aqui... aquele trecho que o Josias falou aqui no primeiro comentário dele, quando você pergunta a ele de qual seria a motivação dessas mulheres denunciar ele, né, por importunação e por assédio. Aliás, até tem muita gente perguntando aqui que a Adriana levantou também essa questão. A gente não sabe exatamente qual é o número exato de mulheres que realmente fizeram a denúncia contra ele, a polícia. A gente está aguardando, inclusive, essa resposta, né? A Adriana também está pedindo essas informações de quem fez essa acusação e qual é o número exato dessas mulheres. A Aniele, a gente sabe que sim, ela já falou, ela já prestou depoimento à Polícia Federal, além de outras 4 ou 5, a Adriana aqui fala desse número, mas a gente não tem o número exato. E aí, a Adriana pergunta ao Silvio Almeida qual é a motivação, que é o que o Josias também levantou ali e falou, né? Qual é a motivação de uma mulher
passar por um sofrimento desse, porque qual é a mulher que quer revelar também que ela foi vítima disso? E ele responde. Por que essas mulheres mentiriam? Olha, eu não sei, eu não tenho como dizer, porque eu não tenho como estar na cabeça das pessoas, né? Eu não tenho como dizer por que as pessoas mentiriam ou não. O que eu posso dizer é que eu não fiz isso. E são denúncias anônimas, a grande parte delas. Eu quero ter o direito de me defender, eu quero ter o direito de demonstrar que eu nunca fiz isso, de que isso não faz parte da minha história, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu comportamento. Só agora eu sei porque as pessoas mentem. O que eu posso dizer é que quem mente tem responsabilidade. Adriana, isso é muito delicado, né? Você já ouviu muitas e muitas mulheres, até para fazer o seu livro, né? Um livro que é uma grande reportagem também. Por que uma mulher mentiria? Isso é uma questão realmente que fica na cabeça, né? Essa pergunta que você fez a ele é muito boa. E aí ele fala, não sei, não estou na cabeça das pessoas, mas por que uma mulher mentiria, né, num assédio, numa denúncia como essa? Ele responde, né, ele começa respondendo isso que não sabe, né, não tem como estar na cabeça das pessoas, mas ele aponta motivações para a ministra Aniele Franco e para a professora Isabel Rodrigues ao longo da entrevista. Né? Nos outros casos, como são denúncias anônimas, ele não fez comentários, né, porque ele afirma não saber de quem se trata, quem são as pessoas que o denunciaram. No caso da Aniele, é aquela motivação que ele apresenta, né, a compreensão dele para a denúncia, aquela que nós mostramos aqui no começo da entrevista. Ele atribui isso a uma armadilha política, né, uma orquestração de grupos que queriam prejudicá-lo, né, a grupos que, ao vê-lo, por exemplo, ser indicado para um cargo no judiciário, poderiam ficar enciumados porque queriam aquele cargo para eles, não necessariamente cobiçando o Ministério dos Direitos Humanos, mas cobiçando uma vaga no STF, né, ou cobiçando uma indicação para concorrer a senador por São Paulo, né? Ele apresenta essas motivações em relação ao caso da Aniele. No caso da professora Isabel Rodrigues, ele fala que eles tinham uma amizade muito intensa, muito forte, que é uma amizade que, inclusive, começou ali por volta de 2015, 2016, e que eles continuavam mantendo contato, mesmo ele tendo uma época ido morar nos Estados Unidos, o que provocou um afastamento. E aí ele comenta, né, nesse caso, que achou curioso que ela tenha vindo fazer a denúncia no momento em que ela era candidata, né, sugerindo que havia ali uma motivação eleitoral de querer aparecer naquele momento para angariar votos e decorrências disso. Essa é a explicação que ele dá para esses casos que são conhecidos. E os outros, né, que como são denúncias anônimas, ele diz que não tem como apostar ali fazer uma conjectura a respeito do que seriam as motivações. Do ponto de vista da política, né, esse também foi um ponto que você perguntou a ele sobre a situação dele no governo, como é que ele se sentia no governo, e ele respondeu, né, que ele não é de nenhum grupo, que ele não está ligado a muita gente. Vamos ouvir esse trecho. Eu não sei o que é ser integrado ao Ministério. Agora, dizer que eu sou isolado, não sei se eu era isolado. A questão é que como eu já disse, eu não fazia parte de nenhum partido político, nem a um grupo específico. E talvez, como eu já disse, esse tenha sido o meu calcanhar de Aquiles quando essas intrigas, boatarias começaram. Né? Josias, esse ponto eu acho super importante para você e o Thales também comentarem, porque estão aí nessa trajetória política há muito tempo, acompanhando os bastidores de Brasília e como funciona quando alguém não é desse grupo, como ele não coloca, né? Ele pertence a outros grupos, Silvio Almeida pertence a alguns grupos, né? Mas ele conta agora aí desses bastidores do Palácio do Planalto, e inclusive do partido. Essa justificativa dele, Josias, essa justificativa política, o jogo é sujo dessa maneira na política brasileira? O jogo não é limpo, mas também esse aspecto da explicação do ministro Silvio Almeida não faz o menor nexo, porque o ministério dele, Ministério de Direitos Humanos, não é cobiçado como ele faz crer. Não existe essa cobiça que levaria grupos políticos a conspirarem contra ele, ambicionando a vaga dele. Está acontecendo agora algo que aí sim justifica até o esquartejamento da biografia de uma personagem. Está acontecendo com a ministra Nízia
Trindade, da Saúde. É o maior orçamento da esplanada dos ministérios. Ali, sim, existe cobiça política. O Centrão passou 2 anos conspirando, puxando o tapete da Nízia, porque queria o lugar dela. Agora o PT se associou à puxação de tapete. Vai obter a vaga da Nízia agora. A Nízia deve ser afastada do ministério, depois de ser trucidada, a reputação dela foi sendo fatiada ao longo desses últimos 2 anos, questionamentos, críticas, endossadas pelo Palácio do Planalto. Ali, sim, há uma fritura, algo que eu chamei até mais do que uma fritura, de esquartejamento, porque o cofre do Ministério justifica. No caso dos direitos humanos, não há essa cobiça toda que levaria a uma conspiração para tirar o ministro. Aí ele insinua que a Aniele tinha ciúmes porque ele era uma referência na luta contra o racismo e, portanto, a pasta dela, que é do direito racial, inspiraria ele esse ciúme, porque tudo quanto é solenidade ele era chamado. Agora, a pergunta é, por que a ministra atearia fogo em si mesma a pretexto de tisnar a imagem de um colega de ministério, né? Essa é a questão central. De outro lado, Fabíola, é preciso levar em conta que as acusações contra o ministro Silvio Almeida, longe de terem sido insufladas, elas foram refreadas. Ele próprio reconhece na entrevista que tomou conhecimento disso que ele chama de onda de fofocas contra ele, lá em 2023 ainda, setembro de 2023. E o caso só foi ganhar o noticiário, não porque não houvesse informação a respeito, mas houve muita responsabilidade em relação a ele. Havia uma certa relutância em acreditar que aquilo fosse real, né? E isso não ganhou o noticiário, mas chegou aos gabinetes palacianos, chegou aos ouvidos da Janja, levado pela própria Aniele Franco, que contou à primeira-dama, e obviamente o Lula ficou sabendo. E o governo fingiu que nada estava acontecendo. Quando começaram a surgir as primeiras denúncias contra o ex-ministro, e eram denúncias anônimas, até o instante em que a Polícia Federal abriu o inquérito. Quando as mulheres se dispõem a depor a Polícia Federal, deixa de ser uma denúncia anônima. Por questões até legais, os nomes, ou a maior parte deles, é mantida em sigilo. Mas quem falou à Polícia Federal deixou de ser uma denunciante anônima. É preciso agora que a polícia esclareça quantas depuseram. A ministra já confirmou que prestou seu depoimento à Polícia Federal. A ministra deu entrevistas. O Lula, quando afastou o ministro, depois de ouvir a Aniele, depois de ouvir a outros auxiliares, depois de se informar sobre o caso, o Lula divulgou uma nota. Nessa nota ele escreveu: é insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações. Isso disse o chefe dele, o Lula, né? E esse depoimento que vai prestar o ministro à Polícia Federal, isso é uma das últimas etapas do inquérito. É uma das etapas que antecedem a conclusão do inquérito. Então é preciso ver agora, à luz de todo o conjunto probatório, os depoimentos, e é evidente que não basta o depoimento das mulheres, né? É preciso que a polícia esclareça as circunstâncias, e o que se espera é que esse inquérito traga essas circunstâncias todas, né? Mas, à luz de tudo que a polícia recolheu, em termos de evidências, agora cotejando com as explicações que o ministro terá que prestar aos investigadores, a polícia vai trazer as suas conclusões, indiciando ou não o ex-ministro Silvio Almeida. Depois vai ao Ministério Público e o caso está submetido ao Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro André Mendonça. Então, evidentemente, é preciso aguardar as conclusões. Agora, o que o ministro diz em sua defesa, na fantástica entrevista feita pela Adriana, é insuficiente para considerá-lo um acusado injustamente. É muito insuficiente, porque ele não faz senão o que costumam fazer os que são acusados de assédio, de importunação sexual. Ele tenta desqualificar
as mulheres que o acusam, chama de mentirosas, mas não consegue explicar o essencial. Por que mentiriam? Qual é a razão objetiva? A professora mantinha relação amistosa comigo, não faz nexo que ela denunciasse. A ex-aluna diz que, uma das ex-alunas diz que ele fez propostas indecorosas a ela em troca de uma boa nota. Aí ele diz, não, mas quem avaliava nem era eu, como professor, eu tinha auxiliares que faziam a avaliação, como se ele não tivesse nenhuma interferência sobre a avaliação dos alunos. Então, para que era professor, se ele não tinha essa interferência na avaliação final? Então, realmente é um conjunto de alegações, aí inclui, até diz que o movimento negro ele não é uniforme. Então, insinua que havia mesmo havia grupos de defensores da causa antirracial que estavam contra ele também. Também não faz muito nexo, né? Por que vai conspirar contra a causa, já que a própria ministra Aniele também é negra? Então, nada disso parece fazer nexo, Fabiola. Não faz sentido o que ele está dizendo. Agora, a polícia pode ser que conclua, não, o ministro tem razão, as denúncias são todas falsas, ele foi acusado por um conjunto de personagens mentirosas que estavam ali, movidas por um grande complô para prejudicar uma pessoa que era muito proeminente e que despertou uma ciumeira incontida, e as mulheres todas se associaram nesse complô para prejudicar a imagem do ministro e afastá-lo do governo, para impedir que ele tivesse uma indicação para o judiciário. Então, a polícia pode concluir isso, mas hoje isso não faz nexo. Lá atrás, quando o demitiu, o Lula falou, olha, é insustentável a posição do ministro, a manutenção do ministro no cargo. Então, vamos ver a conclusão da polícia, Fabíola. O Josias, inclusive, publicou, enquanto a gente estava ao vivo, ele já estava publicando a coluna da opinião dele em relação à entrevista do Silvio Almeida. A verdade de Silvio Almeida sobre assédio não faz nenhum sentido. A análise aqui do nosso colunista Josias de Souza sobre essa entrevista. Bom, vamos ao intervalo para quem está nos acompanhando na TV. Voltamos daqui a pouquinho, continuamos pelo YouTube. Nesse ponto político, Thales, queria te ouvir também, você que conhece muito dos bastidores de Brasília, bastidores do Palácio do Planalto, quando o Silvio Almeida fala sobre essa situação dele em relação ao relacionamento dele com esses grupos. Olha, primeiro eu queria dizer que a posição da Adriana é muito corajosa. Primeiro, como mulher que foi vítima de abuso, ter uma posição de isenção na tentativa de busca da verdade. É uma posição muito corajosa em tempos que a gente fica... que há uma opinião formada já na sociedade, já quase toda. Então, primeiro eu queria dar os parabéns à Adriana pela entrevista e pela posição corajosa que ela está tomando. Isso é antes de mais. Segundo, que o ministro realmente está em apuros. É indiscutível que a situação dele é uma situação muito, muito difícil, e será muito difícil ele provar o contrário do que está sendo dito contra ele. Mas, sobre o que você está dizendo, do jogo sujo, realmente aqui em Brasília o jogo é sujo, muito sujo. Muito sujo, e não é à toa que as primeiras pessoas a saírem do governo foram mulheres que não estavam com grupos partidários definidos. A Ana Moser é um exemplo. A ministra da Saúde, que está sofrendo um verdadeiro ataque especulativo dos políticos, dos partidos, e que provavelmente será... o Lula virá e dirá: é insustentável mantê-la no cargo, porque está ficando insustentável na medida em que todos os partidos estão de olho no lugar dela, e aí o jogo é sujo mesmo, e é sujo, sobretudo, sobre aqueles que não têm um partido, um grupo forte a segurar a sua presença. É o caso, de certa maneira, o ministro, ao falar que estava isolado, é fato.
É fato, o ministro estava isolado. Não é uma mentira, não é um argumento vazio, e especialmente aqui em Brasília, se você não tiver um grupo político forte te mantendo no cargo, dificilmente você consegue permanecer. Então, são coisas que a gente tem que admitir. Não adianta a gente ouvir como sendo... não, você quer interromper? Pode interromper. Não, pode concluir a frase, conclui, 10 segundos. Acabou. Mas, então, é isso. É muito confuso isso. Desculpa. Estamos aqui acompanhando a repercussão toda da entrevista de Silvio Almeida e eu acho muito importante, o Thales acabou de falar sobre isso e eu reforço mais uma vez, coloquei para ela aqui no particular, falei já pessoal, assim, né, aqui no ar também, a coragem da Adriana Negreiros de trazer essa entrevista com Silvio Almeida, ela que começa já a sofrer os ataques, né, porque o que o Thales estava dizendo, achei muito importante isso que você falou, né, Thales, sempre quando há uma denúncia nesse sentido, as pessoas já são condenadas, né, essa condenação que acontece. E o que a Adriana traz aqui é trazer, né, essa discussão e ouvir todos os lados, né? Ela diz que a verdade é um mito, né, Adriana? Aí você também já começa a filosofar, né? A verdade é um mito. Mas essa sua coragem. Eu imagino que para você o quanto não está sendo fácil, né? Depois que saiu o teaser ontem dessa entrevista, até para contar, eu estava ontem no final de um bloco de carnaval quando veio essa notícia. Eu não sabia que tinha essa entrevista com o Silvio Almeida. Ficou o assunto do carnaval, onde eu estava, essa entrevista. Eu falei, bom, não é o assunto de amanhã. Na hora eu mandei para ela, inclusive, vamos pro ar. Porque é algo muito forte, você está sendo muito corajosa em trazer isso. Obrigada, Fabiola, mas de fato, eu acho que essa é uma história muito complexa, não é óbvio como pode parecer à primeira vista, e o nosso dever como jornalista é apurar e tentar descobrir de fato o que há por trás disso, né? Muitas vezes as aparências enganam, a gente tem esse dever de ofício de duvidar de tudo, né? Inclusive indo contra muitas vezes as nossas convicções, duvidar e não ter certezas. É isso que me guia, né? E em relação, eu queria só fazer um comentário, Josias, e agradeço pelos elogios à entrevista. O Silvio menciona a questão do movimento negro de não ser um grupo homogêneo. De fato, há uma disputa de poder. Isso é um fato que a gente não pode ignorar. Há grupos rivais no movimento negro que disputam agendas e que disputam espaços, né? E essa é uma questão que acho que está posta, né? E que não podemos ignorar. Acho que todos esses elementos têm que ser levados em consideração para que a gente consiga fazer uma análise o mais objetiva possível dessa história. Mas o tempo dirá, por exemplo, em breve a gente vai ter mais acessos, porque por enquanto o inquérito corre em segredo de justiça, mas quando for possível ter informações sobre o inquérito, teremos como ter com clareza quantas vítimas de fato, quantas mulheres se apresentam como vítimas do Silvio Almeida, para que a gente tenha um número, né, a partir do qual trabalhar, e para que a gente possa ter mais detalhes sobre essas histórias, né, porque até agora tudo que a gente sabe em relação a isso é tudo muito disse e me disse. Né? E aí, repito, inclusive a história da mesa da ministra Aniele Franco, ela ainda não disse publicamente que isso aconteceu. Não há nenhum momento em que ela fale publicamente que isso ocorreu. Temos essa informação que foi publicada, né, pela imprensa, mas temos a expectativa de que ela esclareça melhor isso no depoimento à Polícia Federal, bem como os demais depoimentos que serão dados, né? Saberemos também quantas foram as mulheres que procuraram o Me Too e quantas dessas foram à Polícia Federal para prestar depoimento, para que a gente, com base em informações mais claras, possa ter algum juízo a respeito disso, né? Para quem quiser, a entrevista completa da Adriana Negreiros está disponível na nossa página.